Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM, até às 10 da noite. Boa noite! Começa agora o 20º programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos! Boa noite, Ana! Colaboram com a edição deste programa Felipe Leães, Yolanda Renz e Júlia Dias. Na técnica, Jordan Jungs. A gente segue aqui no 107.9 até às 10 da noite com assuntos relacionados com o movimento escoteiro. Vamos conferir os destaques de hoje. Entrevista com Carmen Stagmaier Xavier sobre escotismo e família escoteira. Tropa escoteira do grupo Melvin Jones realizou uma festa para o encerramento do ciclo. Começa a Semana Municipal do Escotismo. Curso de Mística Escoteira acontecerá em Santa Maria. O Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo colaborou no projeto Vivo Campus. Museu de São Pedro do Sul convida os grupos escoteiros para visitação. O programa Sempre Alerta conta com o apoio cultural do Espaço Gráfico, impressão ao seu alcance. Entrevista da semana. No dia 23 é comemorado o Dia Mundial do Escotismo. Os escoteiros de todo o mundo realizam atividades comemorativas por este dia tão especial. Hoje, no quadro Entrevista da Semana, a nossa convidada é Carmen Stagmaier Xavier, do Grupo Escoteiro SOCEP, que vai nos contar um pouco mais sobre esse dia. Boa noite, Carmen. Boa noite, Ana Júlia. Boa noite, Marcos. Boa noite aos ouvintes da Rádio UniFM. Estamos aqui, então, para conversar um pouquinho sobre o movimento escoteiro e, principalmente, claro, sobre o Dia do Escoteiro ou o Dia do Escotismo, já que é um assunto que às vezes gera discussões até entre os integrantes do movimento escoteiro. Por que Dia do Escoteiro? Dia 23 de abril é o dia de São Jorge, que é o padroeiro do ramo escoteiro. Mas, que é um dos pontos, que é o dia do escoteiro por ser o dia do padroeiro, mas também é o dia do escotismo, que é dedicado também, escolhido pelo próprio fundador, Robert Baden-Powell, que definiu essa data como o Dia Mundial do Escoteiro. Então, é um momento onde todos se reúnem, é um momento de fortalecer ainda mais a imagem do movimento, de divulgar o que essa grande organização faz. Ótimo. E para os nossos ouvintes novos que estão começando ou começaram a escutar há pouco o nosso programa, né? Vamos explicar um pouquinho sobre o que é o escotismo, né? Em linhas gerais, assim, como funciona um grupo escoteiro ou o método escoteiro? Bom, o movimento escoteiro, inicialmente, ele é dividido em faixas etárias, né? Até por uma questão de facilitar o ensino, facilitar o trabalho em equipe, então ele é dividido em faixas etárias. De 7 a 10 anos é o ramo lobinho, o 11 incompleto, completando 11 anos até 14 ele vai para o ramo escoteiro, 15 anos a 17 o ramo sênior, 18 a 21 ramo pioneiro. Aí as pessoas às vezes perguntam, eu tenho mais de 21, posso participar? Pode participar. Apesar de ser um movimento dos jovens, para os jovens, né? Toda participação a partir dos 21 anos também é muito bem-vinda, porque é um trabalho que se faz com os jovens. Então é uma outra forma de se participar do movimento escoteiro. Mas por que essa divisão por faixa etária? Porque o movimento escoteiro ele trabalha com um método, né? O trabalho em equipe, um trabalho de progressão, de conhecimento progressivo, né? De atividades variadas. E essa divisão por faixa etária facilita desenvolver esse método. Então, o ramo lobinho tem um fundo de cena que se trabalha para se chegar aos objetivos ali com as crianças de 7, 8, 9 anos. Então, se usa esse fundo de cena. O ramo escoteiro também já é uma fase que vai mais para aventura, onde o aprendizado, né, é mais fortalecido. E o ramo sênior também, então, com essa faixa etária, se vai, então, realmente aplicar aquilo que vem conhecendo ao longo dos anos. Então, esse trabalho por faixa etária facilita essa aplicação do método escoteiro. Isso. Falando ali sobre o dia do escotismo, né, que a gente está comentando, o que é mais interessante de a gente falar sobre a Fraternidade Mundial comemorar essa data, né?
É um momento em que os grupos escoteiros procuram estar mais próximos também da comunidade. Se faz uma programação que procura estar junto a vários segmentos da sociedade. Além das atividades típicas do movimento escoteiro, né, que a gente vai falar mais adiante no programa, a gente procura também estar junto com instituições sociais, até com órgãos políticos, estar junto a uma Câmara de Vereadores, estar ocupando uma tribuna, estar num veículo de comunicação, né, e mostrar à sociedade o que faz o movimento escoteiro, né? Que muito se fala que hoje é nó e amarra, que a gente fica acampando, e na verdade é muito mais do que isso, né? Se participa junto com a Defesa Civil, se participa na formação de jovens, que hoje é muito importante, né? Na formação de líderes, de pessoas preocupadas com a comunidade, preocupadas com o meio ambiente. Então é o desenvolvimento da disciplina, o desenvolvimento e consciência hoje nesses jovens. E esse é o momento, o dia do escotismo, a semana que a gente tem em Santa Maria, é a oportunidade também de divulgar essas atividades e de mostrar à sociedade que a gente está aqui não só para acampar, não só para brincar, mas também para ajudar a formar novos cidadãos. Logo mais nos destaques, nós vamos falar sobre as atividades que ocorrerão aqui na cidade para comemorar essa data, né? E falando sobre essas atividades, Carmen, a gente tem o Fogo de Conselho, né? Que vai ser no domingo, depois a gente passa os detalhes. O que a gente pode falar para os nossos ouvintes? O que é essa mística do Fogo de Conselho, né? Como que se desenvolve um Fogo de Conselho? Bom, Fogo de Conselho, eu até hoje estou no movimento há quase 30 anos. Eu lembro do meu primeiro Fogo de Conselho. E quem já assistiu e não conhece, fica pensando o que essa gente toda em volta de uma fogueira, cantando e brincando. Bom, o Fogo de Conselho ele pode ser de vários tipos, né? Tem um Fogo de Conselho que ele é mais festivo, ele é mais de cantos, né? Um momento mais de integração. Tem o Fogo de Conselho que ele é mais voltado para reflexão, para mística. Então, é esse momento que se faz normalmente no acampamento, à noite, em que se reúne os jovens à frente, né, ao redor de uma fogueira. Para muitos jovens que hoje não têm oportunidade de estar assim ao ar livre, de estar num momento assim, para quem participa a primeira vez e vivencia um Fogo de Conselho, ele é emocionante, né? Ele traz assim todo um resgate daqueles lá dos primórdios do ser humano que se reunia em volta da fogueira, ou para conversar, ou para se divertir, né? Então, o Fogo de Conselho não é só uma fogueira, né? Não é só aquele momento assim, um monte de gente ao redor da fogueira. É um momento em que o jovem também ele se abre, ele consegue perceber como as outras pessoas são. Muitas pessoas conseguem, alguns choram, alguns dão risada, coisas que no dia a dia às vezes não tem oportunidade de colocar para fora aquele sentimento, aquele momento de dar um abraço em quem está do lado. Então, para o movimento escoteiro é um momento assim de emoção, de se entregar, de brincar, mas ao mesmo tempo fortalece a união de todos aqueles que estão ali ao redor. Uma coisa que eu sempre lembro em Fogo de Conselho é resgatar lembranças, né? Então, como tu falou, né? A gente sempre lembra do nosso primeiro Fogo de Conselho, né? E todo Fogo de Conselho a gente sempre relembra o primeiro, ou mais marcante, ou um que teve uma história muito forte. E isso é bem comovente de a gente lembrar, né? E uma coisa legal do Fogo de Conselho é que às vezes a gente tem as esquetes, tem as canções, então os jovens preparam ali uma pecinha de teatro, preparam uma brincadeirinha. E isso faz com que, às vezes, aquela pessoa mais retraída, aquela pessoa mais tímida, também comece a desenvolver, até às vezes, um gosto, né, pela área teatral, pela oratória, né, na área musical. E isso contribui para a formação do jovem. A gente tem uma característica lá no nosso grupo, pelo menos, de quem participa a primeira vez de um Fogo de Conselho, no dia seguinte, claro, ir lá pegar um carvãozinho que sobrou, uma brasinha ali, e guardar, fazer o seu baú de memória e guardar aquele primeiro carvãozinho como lembrança desse primeiro Fogo de Conselho. Eu tenho meu carvãozinho até hoje guardado lá, do meu primeiro Fogo de Conselho, que é inesquecível, assim como muitos, né? E uma coisa que sempre me conforta em pensar é que no mesmo momento que está acontecendo o Fogo de Conselho do nosso grupo, estão acontecendo vários fogos de conselho no mundo inteiro, muita gente cantando a mesma canção de despedida, o mesmo grito, Isso mesmo. E realmente essas atividades da Semana do Escotismo são um movimento mundial, né?
E o que mais a gente relembra, né? O que mais a gente nos comove é isso, né? Todo o mundo fazendo o mesmo fogo de conselho, pode ser no mesmo horário, obviamente que não vai ser no mesmo às 9 horas da noite, né? Pelo fuso horário e tudo, mas é realmente bem, bem comovente. Indo um pouco além sobre o dia do escotismo, a gente também pode falar com a Carmen, que é a nossa convidada hoje, sobre família escoteira, né? A Carmen, tu tens os pais escoteiros, tu e o seu marido também são escoteiros. Isso, uhum. E agora os 2 filhos também são do movimento escoteiro, né? Como que se dá assim, esse convívio familiar escoteiro, né? Bom, é uma coisa bastante interessante. Primeiro, tudo começou com meu irmão, que entrou como lobinho em 1984. E naquela época eu já tinha vontade, a gente sempre, né, eu particularmente sempre gostei de estar nessas coisas, nessas atividades, aventura e conhecer. Mas naquela época não tinha para mulher, né? O movimento em Santa Maria ele era exclusivamente masculino. Mas eu sempre ficava em volta e ficava olhando e logo que meu irmão entrou, em seguida meus pais entraram na então comissão executiva, que era uma comissão de pais que ajudava a gerenciar o grupo escoteiro. Então o envolvimento foi ficando cada vez maior. O irmão já estava, os meus pais entraram na comissão executiva e a gente sempre em volta, eu e a minha irmã. Até que surgiu a oportunidade, então quando começou a coeducação, que se chamou na época, que foi a entrada das meninas no movimento escoteiro aqui em Santa Maria. E em 88 começou com as lobinhas, e então eu comecei já a auxiliar no ramo lobinho. Eu comecei então a contribuir, estava sempre em volta, o pessoal convidou e acabei entrando. E aí foi adiante, depois de um tempo mesmo com a faculdade, a gente conseguiu contribuir, conciliar as atividades, conseguir permanecer. Foi então que eu conheci o Radamés, que é o meu marido, né? Na época nós namorados. Ele já tinha sido desbravador em Juí, então foi fácil de arrastar ele para dentro do movimento. E ali a gente está até hoje, né? Os meus filhos já cresceram também dentro desse... É uma forma de viver, né? E em casa, como que funciona assim? Porque eu nunca esqueço, meus pais não são escoteiros, né? E sempre relembravam, o 4º artigo da lei escoteira, o 6º artigo da lei escoteira. Sempre tinha essa referência, né? Mas tu é escoteiro. E como que funciona em casa? Porque todo mundo convive nas mesmas leis, né? Sim. Mas tem umas coisas interessantes, porque tem aquela disputa de ramos também. Porque a minha filha, a Érica, ela é do ramo sênior, o Arthur ainda é lobinho. Então, tem aquelas coisas assim do segredo também de cada ramo. De não pode entrar, não pode contar, tu vai descobrir quando passar. E o complicado também para nós, como pais, como chefes, é preparar a atividade em segredo para que eles não vejam. Claro. Então, tem que ser aquele momento ou que eles não estão em casa, ou que eles estão dormindo. Mas tem umas coisas interessantes. Outro dia, no almoço, a gente tem, levanta, termina o almoço, leva o prato para a cozinha. E aí eu chamei o Arthur. Arthur, teu prato. Mas a gente não tá no grupo. Aí a gente reforça, né? Que esse aprendizado não é só para estar dentro da atividade. É um aprendizado para o teu dia a dia, para a tua vida. Então, como ele é o menor, né? É um trabalho que ainda tem que ser reforçado. A gente não tá no grupo agora, mas não é só no grupo, é no dia a dia. Tu é escoteiro sempre, né? É escoteiro sempre, então é 24 horas por dia. Isso. Então tem essas coisas assim que a gente às vezes vai brincando. Certo, Carmen, muito obrigado pela tua participação, né? Não sei se tu quer deixar algum recado para os nossos ouvintes. Eu convido a todos que, se puderem, participar das atividades da Semana Escoteira, agora, a partir dessa semana até o dia 23, que em seguida, né, vocês vão estar colocando os detalhes aqui. Mas fica o convite a quem puder comparecer, visitar, conhecer, ou se não possível durante essa semana, mas ver um grupo escoteiro, buscar, visitar, ver o que realmente faz um escoteiro, não só dentro do grupo, mas no dia a dia também. Isso aí. Muito obrigado, Carmen, pela tua participação mais uma vez. E fica à disposição caso queira voltar ao nosso programa como participante. Muito obrigada, chefe Carmen, porque ela foi minha chefe. Me ensinou um monte de coisa que eu sou hoje. Muito obrigada pela entrevista e volte sempre. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza, assim que possível, estaremos de volta. Obrigada, boa noite. Sempre alerta. Sempre alerta. Finalizamos agora a entrevista da semana. Mande sua sugestão de pauta pela página facebook.com/escoteirosSM.
Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com os destaques dos grupos escoteiros e boas ideias. Yeah, yeah, yeah! Rock pra BP. Escoteiros de verdade já sabem que vão curtir. Manda a brasa e vem aqui. Levanta acampamento, tá na hora de partir. Porque esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Seu blá 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 não cola aqui. Escotismo de verdade é pra quem quer se divertir. Fala muito e pouco faz. Se liga, meu amigo, que o tempo não volta mais. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Quer escutar sua música favorita no intervalo do programa? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Vamos para os principais acontecimentos escoteiros aqui no centro do estado. O primeiro destaque vem do grupo Melvin Jones. A tropa escoteira preparou uma grande festa para o encerramento do ciclo. Yolanda Reis nos traz os detalhes. O mês de março foi de encerramento de ciclo para os escoteiros do grupo Melvin Jones. Nos 3 últimos finais de semana do mês, os jovens tiveram uma espécie de circuito de especialidades. O objetivo foi realizar a atividade escolhida pelos jovens, uma festa fantasia para conquistar especialidades. Para isso, tiveram oficinas de costura e estilismo para fazer suas fantasias,
confeitaria para preparar os doces da festa e de maquiagem para aprender diferentes tipos que poderiam ser usados nas fantasias. Por fim, na tarde do dia 30 de março foi o dia da oficina de DJ, pois festa sem música não é festa. Como elemento surpresa, a chefia pediu para que os jovens fizessem cosplay, ou seja, cópias fiéis de seus personagens, e ainda que as patrulhas preparassem as decorações das mesas do salão de festa. Com isso, foram contempladas também as especialidades de artesanato e cosplay. A festa, na noite do dia 30, contou com a presença dos pais, que também entraram no clima e foram fantasiados para a festa. Naquela noite, foi entregue o troféu de patrulha destaque para Cascavel e de graduada destaque para a escoteira Giulia, da patrulha Puma. Além disso, os jovens Nicolas, Victoria, Micaela, Dimitri e Marco Daniel conseguiram progredir de nível para a trilha, rumo e travessia. Yolanda Rentes para o Sempre Alerta. Parabéns a todos por esse ótimo evento e pelas conquistas. É tempo de comemorar. O Dia Mundial do Escoteiro, dia 23 de abril, está chegando. Nesta semana, os escoteiros de Santa Maria terão atividades especiais para marcar a data. Yolanda Reis nos fala sobre todas as atividades desta comemoração. Dia 23 de abril, comemoramos o Dia Mundial do Escoteiro. Neste dia, escoteiros e escoteiras de todo o mundo comemoram com atividades escoteiras. Aqui em Santa Maria não é diferente. As comemorações já começaram a partir de ontem. Todos os jovens e adultos estão convidados para utilizar o lenço escoteiro no dia a dia. Para marcar o momento, pode registrar uma foto e mandar para a página do 4º Distrito. Já no próximo domingo, acontecerá o tradicional Fogo de Conselho, uma atividade envolvendo brincadeiras, canções e muita diversão. Será às 19 horas na Associação dos Ex-Alunos Maristas em Santa Maria. E na segunda, dia 23, além do uso do lenço escoteiro, terá o almoço no restaurante universitário da UFSM, uma confraternização que já acontece há 4 anos. Estudantes e servidores da UFSM, que são escoteiros, se reúnem para contar histórias, rever amigos e confraternizar durante os horários corridos da faculdade. Yolanda Rentes para o Sempre Alerta. O boletim sobre as atividades já está publicado na página facebook.com/escoteirosSM. O próximo destaque é a atividade que aconteceu no dia 8 deste mês. O Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo colaborou com o projeto Vivo Campus. Esta colaboração foi uma parceria com a AVT-SM, Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. O escoteiro Felipe Leães conversou com os responsáveis no dia do evento. Vamos escutar. Eu sou Felipe Goulart Leães, eu tô aqui com a Rejane Buren e o Lauro Marasca. Então, Rejane, que evento está acontecendo hoje? Oi Felipe, tudo bom? Boa tarde, ouvintes. A gente está hoje com o Abrace Santa Maria, juntamente com o Viva Campus, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E é um evento promovido pela Associação de Vítimas e da Tragédia da Boate Kiss. A gente está fazendo isso em prol do memorial. Então é um evento para confraternizar, para integrar a sociedade, para que a gente realmente se sinta abraçados, né? Todo mundo de Santa Maria. E vocês tiveram o auxílio de outras entidades para este evento? Boa tarde, pessoal. Me chamo Lauro. Respondendo a tua pergunta, a gente teve auxílio. O evento só aconteceu, na verdade, com o apoio de outras entidades, né? Que a gente não tem orçamento e a gente também não tem fins lucrativos com esse evento. Nossa proposta é somente ressignificar, né, a visão que Santa Maria tem sobre o memorial. Então, que todo mundo perceba a importância do memorial na cidade. Então, nosso evento está se realizando com o apoio de outras instituições, né? Um apoio voluntário, não financeiro. Eles nos dão o serviço e nós ajudamos na divulgação. Qual a importância dos escoteiros nesse tipo de evento? Os escoteiros sempre estão presentes, né, na vida social, assim, na parte da comunidade, e hoje a gente está contando com eles para a distribuição de mudas, de água e também de folders, né, explicando sobre o memorial
para esse evento que hoje está acontecendo, para as pessoas que estão participando. Vocês têm alguma ideia de quantas pessoas irão alcançar com as ações? Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo. A gente tem ideia de continuar, né, fazendo esse Abraço Santa Maria em outros espaços públicos da cidade. Nesse momento, a gente tem uma estimativa de 500 pessoas a 1.000 pessoas, mais ou menos, que vão participar dessa tarde de domingo aqui na Universidade Federal. Muito obrigado pela colaboração. Felipe, para o Sempre Alerta. Os jovens do grupo, além de participar da atividade, colaboraram com a distribuição de 300 mudas de árvore e água mineral. Também teve demonstração de algumas atividades típicas do movimento escoteiro. Boas ideias. O quadro Boas Ideias de hoje traz uma oportunidade bem interessante para os jovens. A Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan tem vagas para cursos gratuitos. Júlia Dias traz a informação. A Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, em Santa Maria, ainda tem vagas remanescentes em cursos gratuitos. As oportunidades são para as crianças e jovens de 8 a 17 anos, nos turnos manhã e tarde. As vagas são para os cursos de violão, percussão, teatro e artes visuais. As inscrições já estão abertas e seguem até que as turmas estejam completas. Para a matrícula, é necessário ir até a escola, que fica na rua Manuel Ribas, número 1900, na Vila Belga, com uma foto 3x4, cópia do documento de identidade e comprovante de residência, e o atestado de frequência escolar para menores de 18 anos. Júlia Dias para o Sempre Alerta. Nós vamos para um rápido intervalo musical e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco, o quadro Destaques e Curiosidades Escoteiras. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, mas o tempo não para, não
Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e quem me acompanha é Ana Júlia Rodrigues. Escute sua música favorita aqui no nosso programa. Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. Histórias, tradições e personalidades. Qual sua curiosidade escoteira? Nesse quadro, vamos falar sobre alguns detalhes do dia a dia de um escoteiro. Assim você pode conhecer ainda mais esse movimento mundial de jovens. Hoje, Felipe Leães nos fala sobre o mecanismo típico utilizado na modalidade do ar. Para os escoteiros da modalidade do ar, saber a direção e características dos ventos é um detalhe importante. Para isso, é utilizado um mecanismo bem conhecido, a biruta. Esse mecanismo é constituído por um cone de tecido que contém duas aberturas opostas, das quais a maior fica acoplada a um aro de metal giratório. É usado em aeródromos para orientar pilotos nas decolagens e aterrissagens das aeronaves, já que essas manobras são facilitadas quando realizadas em sentido contrário ao deslocamento do vento. Esse mecanismo surgiu com a curiosidade sobre os ventos. Suas condições, características e direcionamento permitia ajustar as velas dos navios com maior precisão, além de possibilitar a previsão de tempestades, chuvas e outras previsões úteis, inclusive para a agricultura. Com o crescimento da aviação, o mecanismo é utilizado por ser capaz de sinalizar as características do vento de forma visível à distância. Aqui no Brasil é conhecido popularmente como biruta. Seu nome é Indicador de Direção do Vento, uma tradução do nome Wind Direction Indicator, usado nas comunicações aeronáuticas pela sigla WDI. Em Portugal é chamado também de Manga do Vento. Felipe Leães para o Sempre Alerta. Notícias da semana. Vamos agora para as notícias da semana. Assim você fica por dentro de todos os acontecimentos sobre o movimento escoteiro. A primeira notícia é sobre o curso de Mística Escoteira que acontecerá em Santa Maria. Quem traz as notícias de hoje é Yolanda Reis. Nos dias 14 e 15 de julho, acontecerá o curso técnico de Místicas Escoteiras, nível 1, no Hotel Fazenda Pampas, aqui em Santa Maria. Este curso pretende abordar o conceito de mística e sua aplicação no movimento escoteiro, desenvolvendo atividades como cerimônia de promessa, passagens, corte de honra, vigília pioneira e fogo de conselho. As inscrições já estão disponíveis para escotistas e dirigentes registrados pelo sistema escoteiro Meu Paxto até o dia 30 de maio, ou até que a turma esteja completa. Yolanda Reis para o Sempre Alerta. E o outro destaque é o convite feito pelo Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha, de São Pedro do Sul, cidade da tropa escoteira Selva de Pedra. O Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha, de São Pedro do Sul, convida os grupos escoteiros da região para visitas. O museu oferece oficinas de paleontologia, exposições de fósseis, minerais e arqueologia, podendo receber em torno de 30 pessoas por visitação. Os agendamentos podem ser feitos de segunda a sexta, das 8 horas ao meio-dia e das 13 horas às 16, diretamente com a diretora do museu, pelo telefone 55 32 76 4105 ou através do e-mail museusampedrodosul@gmail.com. Yolanda Reis para o Sempre Alerta. Agradecemos o convite, lembrando que a visita pode auxiliar na conquista de especialidades escoteiras. Vamos para o intervalo musical. Em seguida, os parabéns da semana. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo, Ana Júlia Rodrigues. Você pode escolher as músicas que irão tocar aqui no programa. Mande sugestões pela página facebook.com/escoteirosSM. Antes dos parabéns da semana, alguns avisos. As inscrições para a oficina de sustentabilidade estão abertas até o dia 20 pelo Meu Paxto. Dia do acolhimento acontecerá no próximo domingo. O grupo SOCEP estará na atividade. Parabéns!
Encerrando o nosso programa, os parabéns da semana. Completaram aniversário de promessa na última semana Maria Luísa Trevisan, Gabriel Almeida e Miguel Gato, do grupo escoteiro Henrique Dias. E o sênior Gabriel Oliveira da Silva, do grupo Melvin Jones, realizou a promessa no último sábado. Terminando o nosso programa, um convite aos nossos ouvintes. Na próxima quinta, às 20 horas, o programa Escoteiros em Ação vai ao ar pela rádio web Líder do Vale. Voltamos semana que vem, sempre alerta. Até o próximo programa, sempre alerta. Sempre alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.